Olá, tirei um tempinho aqui para tomar o meu café, mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Embora eu não tenha resistido e acabei mordendo o pão, mordendo, mas eu preciso, antes de tomar o meu café, fazer essa pergunta. Você sabe o que é Corandel? Eu sou Elberto Souza e nesse vídeo eu vou falar como o Corandel pode transformar a sua vida, fazer uma verdadeira revolução na sua vida espiritual. Se você quer receber mais conteúdos como esse, conteúdos teológicos, devocionais, então assine o canal e marque o sininho para você ser notificado sempre que saírem vídeos novos aqui. Eu tenho duas coisas no final desse vídeo para te falar, tá bem? Então vamos lá, o que é Corandel? Um dos maiores teólogos, o saudoso Robert Sproul, relata que um amigo perguntou para ele com toda sinceridade qual era a grande ideia da vida cristã. Ele queria saber o que era mais importante, ou seja, o objetivo, a finalidade da vida cristã. Robert Sproul responde a ele com uma antiga expressão teológica, é um termo latim, coram deo. Ele diz o sentido, o propósito da vida, a grande questão da vida cristã, a grande ideia é o corandel. Mas o que significa corandel? Corandel, no sentido literal, quer dizer diante de Deus. É alguma coisa que está diante da face de Deus. E que coisa é essa que está diante da face de Deus? Ora, é a nossa vida cristã. A nossa vida inteira deve ser vivida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus e para a glória de Deus. Viver o corandel é entender que em tudo o que fazemos, nós estamos debaixo do olhar penetrante de Deus. Aonde quer que nós formos, que nós estivermos, estamos debaixo do olhar de Deus. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, com a totalidade do seu ser. Não há nenhum lugar na Terra, por mais distante, por mais longínquo, por mais remoto que seja, aonde Deus não esteja presente. O olhar de Deus está em todos os lugares. E se o olhar de Deus está em todos os lugares, isso significa que o tempo todo você está diante de Deus. Se o tempo todo você está diante da face de Deus, então o tempo todo da sua vida você deve prestar culto a Deus, o tempo todo você deve honrar a Deus, o tempo todo você deve ser um sacrifício vivo diante de Deus, e o tempo todo você deve se alegrar em Deus. Isso não significa que, por exemplo, lá no seu serviço, aonde Deus está te vendo também, você deve largar todas as suas atividades, os seus afazeres, começar um culto sem autorização dos seus empregadores, de modo nenhum. Quer dizer que você tem que pegar a harpa cristã lá no seu serviço, começar um culto, glorificar a Deus, contar um testemunho, dar oportunidade para alguém. Nada disso, basta você fazer o melhor que você puder, com o intuito de glorificar a Deus através do seu serviço. Um sapateiro recém-convertido pergunta para Martinho Lutero o que ele poderia fazer para servir a Deus melhor e para ser um cristão melhor. Martinho Lutero responde para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Efésios 6, do verso 5 ao verso 8, nos diz: vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. É dessa forma que você deve ver o seu trabalho, como um meio de glorificar a Deus, fazendo um ótimo trabalho. E também Paulo não só instrui os servos cristãos, aqueles cristãos que se converteram e eram servos, Paulo os instrui como é que eles deveriam servir aos seus senhores,
Mas não somente aos servos. Paulo vai dar instrução também para os senhores. Ele vai dizer no versículo 9: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Paulo está dizendo que o servo deveria servir da melhor maneira que ele pudesse, porque fazendo um bom serviço, Deus seria glorificado através da vida dele, que a vida dele é coram Deus, tudo que ele faz é para a glória de Deus, é diante de Deus. Mas também os senhores daqueles servos não deveriam tratá-los mal. Eles deveriam lembrar-se que o pai dele, que é Deus, também era o pai daqueles servos, e não faz acepção de pessoas. Para Deus, tanto o senhor como o servo são iguais. O servo deveria fazer o melhor serviço para o seu senhor, de modo que Deus fosse glorificado, e o senhor deveria tratar o seu servo da melhor maneira possível, de modo que Deus também fosse glorificado. Viver o corondel é saber que não há dois compartimentos na sua vida: o compartimento da vida religiosa e o compartimento da vida profissional, o compartimento da vida secular e o compartimento da vida eclesiástica. Não há um compartimento para a vida carnal e um outro compartimento para a vida espiritual. Viver o corondel é entender que nós não temos uma vida dupla. Ou tudo que nós fazemos na nossa vida, desde o culto até a profissão, os estudos, os relacionamentos, ou tudo é espiritual e glorifica a Deus, ou nada glorifica a Deus. Seu culto, sua oração, se a sua vida não glorificar a Deus, o culto, a oração, o louvor, o jejum também não vão glorificar. Qual é a sua vocação? Se você é vigia, porteiro, dentista, professor, professora, se você é advogado, médico, se você é dona de casa, o que quer que você seja, quando você exerce a sua vocação da melhor maneira possível, essa vocação é tão espiritual como é espiritual a vocação do evangelista evangelizar as pessoas, pregando o evangelho para elas. Ser um aluno bom no colégio, melhor aluno, é tão espiritual como pregar a palavra de Deus. Davi é o exemplo de alguém cuja vida glorificou a Deus, não é verdade? A vida de Davi glorificou a Deus quando Davi é chamado para ser rei, aceita o seu chamado, aceita a sua vocação e é ungido como rei. Mas a vida de Davi também glorificou a Deus de igual modo quando Davi é chamado para ir para o curral, apacentar ovelhas. Ser pastor de ovelhas no Antigo Testamento era um papel desonroso. Nós vamos ter a ilustração do pastor como algo bonito, mas o judeu nunca viu a profissão de pastor como algo bom, era algo desonroso, humilhante. Mas Davi, sendo pastor de ovelhas, glorifica tanto a Deus como quando ele aceitou o chamado de ser rei. Jesus glorificou a Deus no jardim do Getsêmani, quando ele não dá para trás, ele não desiste do seu chamado para a cruz, da sua vocação, e nisso Deus é glorificado, é algo extremamente espiritual. Mas não era menos espiritual quando Jesus estava lá na carpintaria de José. Também a sua vocação como carpinteiro glorificou a Deus de igual modo. Portanto, corondel é uma vida íntegra, corondel é uma vida integral, é uma vida de consistência, é uma vida sincera, é uma vida de verdade, é uma vida que não se esquece que estamos diante de Deus o tempo todo e que o nosso culto a Deus não se acaba com a bênção apostólica no domingo, mas ele continua, aonde quer que nós vamos, continuamos cultuando a Deus. A nossa existência é um louvor a Deus, glorifica a Deus. O cristão existe para a glória de Deus. Corondel é saber que a nossa função é sempre a mesma. Qual é a nossa função? Glorificar a Deus. Seja dentro da igreja, pregando, louvando, auxiliando seus irmãos, evangelizando, ou seja lá fora, trabalhando, estudando, na sua família, na sua roda de amigos, o tempo todo. Você precisa ter a consciência de que você está diante de Deus e que tudo que você faz é para a glória de Deus. Viver o corondel é viver uma vida onde tudo o que é feito
para a glória de Deus. Bom, e as duas coisas que eu tinha para te falar no final desse vídeo é o seguinte: primeiro, que eu tenho uma lista no WhatsApp onde as pessoas que estão ali, eu mando para elas semanalmente o meu conteúdo teológico, devocional, bíblico. E se você quer participar da minha lista, quando chegar num determinado número de pessoas, eu não vou poder mais receber ninguém, porque senão não vou conseguir alimentar essa lista. Então, enquanto está aberta, se você quiser participar da lista, eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição. Você adiciona o meu número aí, manda um oi para mim e eu vou adicionar você na minha lista para receber meu conteúdo semanalmente. A segunda notícia que eu tenho para te dar é que esse vídeo que eu gravei é baseado no artigo do autor que eu citei acima, o Robert Sproul. E eu vou deixar aqui embaixo para você o link para você poder ler esse artigo completo, e lá também existem indicações de livros sobre esse assunto. Além do artigo que eu vou deixar aqui para você no meu site, Matéria de Teologia, sobre Corandeu, existe também um vídeo que eu gravei baseado no livro do Dr. John Piper chamado Em Busca de Deus. Estou montando uma série baseada nesse livro que também trata dessa questão, a questão da alegria cristã em toda a nossa vida. E tá muito bacana, vou deixar o link para você aqui embaixo na descrição e também vai aparecer no finalzinho desse vídeo. Se você quiser assistir, é só clicar ali. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir, de compartilhar e não se esqueça de inscrever no canal. Gente, um grande abraço, Deus abençoe você e fique com Deus.